Minha gente querida da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu estou aqui gravando esta aula e o meu desejo é que você possa arranjar um tempinho para assisti-la. Tenha sua Bíblia aberta aí, acompanhe a leitura que faremos, a exposição bíblica. E enquanto a gente não pode reunir as classes, cada uma de per si, nem mesmo classe conjunta no templo, nós vamos tendo essa classe conjunta para jovens, adolescentes, adultos, domingo após domingo. E você assiste a aula agora, quando você está assistindo, e domingo, dia 3 de maio, às 17 horas, eu vou estar à sua disposição, vai ter toda a indicação de como você nos acessar, para a gente conversar, tirar dúvida, você trazer alguma contribuição também para a nossa aula. Aula que hoje vai com o tema quarentena em casa. Quarentena em casa. Imagine só, a gente dentro de casa, trabalhando, estudando, convivendo com a família, fazendo as refeições, dormindo. Parece um verdadeiro acampamento. Tem o lado bom, tem o lado ruim. Tem o lado agradável, tem o lado difícil. E o nosso enfoque hoje é exatamente perceber que uma disposição de coisas dessa natureza, ficarmos aquartelados dentro da nossa casa, pode, de um lado, levantar questões, circunstâncias, problemas, até mesmo crises, e de outro, achar boas soluções. E eu, na busca de argumentos para esse tema que me foi dado pela superintendência da Escola Dominical, eu fui varrendo a Bíblia para lá e para cá, tentando encontrar circunstâncias e, repentinamente, eu me deparei com uma história que está lá no segundo livro de Reis, capítulo 4, os versículos de 1 a 7, onde nós encontramos exatamente uma circunstância como essa, uma quarentena que se teve que fazer em casa. Não foi uma quarentena de muitos dias, talvez um pouco de tempo em relação ao que nós estamos passando agora, mas ela guarda uma relação de coincidência com muitas coisas que a gente está passando hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 4, de 1 a 7, e eu vou ler o texto, você aí com a sua Bíblia aberta, evidentemente, toda a nossa aula, para identificar os pontos, os tópicos que eu quero passar. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas vazias. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é aula de escola dominical, de uma forma diferente da que estamos habituados, mas a escola dominical tem como livro-texto a tua palavra. É dela que tiramos as doutrinas que aprendemos, as lições preciosas que encaminham a nossa vida e, mais uma vez, pedimos a Ti que nos ensines, que possamos sair aqui como
tendo sido acrescidos por algo que o Senhor nos traz nesta ocasião. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero destacar desse texto que nós lemos uma expressão que está ali no versículo 4, que diz assim: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Fecha a porta. Nós estamos de portas fechadas. Nós estamos aquarentenados. Nós estamos em isolamento social. Nós estamos orfanados da companhia uns dos outros de maneira primeira dentro das nossas casas. Portas fechadas. Podemos até abrir a nossa janela para entrar o ar puro da manhã, podemos até fazer um pequeno trânsito não muito distante da nossa casa, mas esta ideia de porta fechada, que aqui é refletida no texto, parece sugerir alguma coisa em relação a esse tempo de quarentena que nós estamos passando em nossas casas. Eu creio que, preliminarmente, nós podemos enxergar nesse texto algumas questões que vão embasar aí as lições mais específicas que queremos trazer, que têm alguma relação com a nossa realidade. A primeira coisa que eu quero trazer à guisa de introdução é que se tratava de uma hora crítica. Observe bem, uma hora crítica. Por quê? Porque o texto nos dá conta que esta mulher foi até ao profeta Eliseu, trazendo a seguinte informação que não era desconhecida do profeta, evidentemente. Ela disse: meu marido, teu servo, morreu. E ela acrescentou: e ele era um homem temente a Deus, mas agora chegaram os credores para levarem os meus 2 filhos como escravo a título de pagamento das dívidas que o meu marido tinha. Com toda certeza, era uma hora muito crítica. Como nós estamos vivendo agora uma hora crítica. E pode ser até uma hora crítica relacionada a essa questão econômica. Se num primeiro momento a gente só pensou na questão da saúde, e ela é prioritária, hoje a gente já começa a avaliar, mas tem também o lado da economia. E a rigor essas duas coisas não estão divorciadas, elas caminham juntas. No caso desta mulher, a viuvez já era um peso muito grande, mas a situação econômica agora agravava mais ainda. Vamos ver no detalhe? 4 coisas que a gente precisa compreender bem aqui. Um pai de família morreu. O pai de família era o provedor. O pai de família era o líder da casa. Um homem que tinha a responsabilidade da esposa e dos filhos perante a sociedade. Ele não estar mais com a sua família era um problema que configurava esta hora crítica. Segunda coisa, um homem crente morreu, não era um pai de família qualquer. Eu às vezes gosto de dizer que, na verdade, não morreu um pai de família, tinha morrido um pastor. Porque quando a nossa querida viúva aqui, cujo nome nem é declinado, vai até o profeta, ela faz lembrá-lo de que ele era um dos serviçais. Talvez não fosse ainda o pastor já ordenado, o que estava fazendo seminário ainda. Né? Morreu. Mas uma coisa se diz desse homem muito interessante, que ele era um homem temente a Deus. Veja bem, você é crente, você é servo do Senhor, você trabalha na casa de Deus, você tem ministério, você é oficial da igreja. Isso não implica em que você não passe por horas críticas, por problemas. Ser crente não é uma vacina imunizadora contra crises. Nós temos hoje situação de inúmeros irmãos das nossas igrejas presbiterianas, Brasil afora, inclusive oficiais e até mesmo pastores, que estão acometidos do Covid-19. O Covid não passou ali, aqui tem um pastor, aqui eu não entro. Qualquer um de nós pode estar sujeito a estas situações críticas. Terceiro lugar, este homem que era um homem crente, um chefe de família, ele deixou débitos.
Porque quando a sua querida viúva vai ao profeta, a informação que o profeta não tinha é que a cobrança começou a bater na sua porta e ela não tinha como pagar. E a única forma de pagar era entregar os filhos para serem escravos do credor. Eu não quero aqui dizer para você que fazer dívidas e acumulá-las é algo normal, mas acontece também com a gente. Então era uma situação muito crítica. Talvez você, nesse exato momento, está pensando que já somadas aí 6 para 7 semanas de quarentena, de negócios que não estão se concretizando, de trabalhos que estão sendo abandonados, de um mercado que vai se encolhendo e o credor começa a bater na porta, é uma hora crítica. A quarta e última informação que eu queria deixar aqui nesse tópico é que esse homem não só deixou débitos, mas não deixou créditos. Não tinha o que receber. É por isso que quando ela é indagada, quando o profeta indaga, o que você tem? Ela diz, não tem nada, não tem nada. Não tem poupança, não tem dinheiro na conta corrente, não tem aplicação, não tem patrimônio, não tem nada. Então, vamos ser bastante claros. Lá no passado, nos tempos do profeta Eliseu, uma família representa uma coletividade, estava passando por uma hora crítica. Isso diz alguma coisa para você? Isso soa parecido com os nossos dias? Mas ainda à guisa de introdução, eu queria que você visse não apenas uma hora crítica, mas um conselheiro acertado. Nós estamos no comecinho aqui, formando o cenário. Por que eu estou me referindo a este aspecto? Porque, note bem aí, o pior que pode acontecer na crise é a gente receber um conselho errado. A coisa está difícil, mas pode piorar. A situação é calamitosa, mas ela pode ficar mais agravada ainda. Você não está vendo luz no fim do túnel, mas pode piorar. De repente está vindo uma luz, e aí sabe o que é? É a locomotiva que está vindo na sua direção. Ela não vem para te alumiar, ela vem para te colher de assalto. E eu me refiro aqui a este fato, porque esta mulher, ela foi procurar o conselheiro certo. Onde é que ela foi? No profeta. Ela foi buscar o pastor Eliseu. Ela foi buscar um homem de Deus, como ele era chamado. Ela foi perquirir dele algum tipo de orientação, algum conselho, alguma luz, e ele era o homem certo, porque ele era um homem de Deus. Sabe, nessa hora de crise, você está sendo bombardeado por todo tipo de informação, gente de uma banda, gente de outra banda política, de um conceito econômico para cá, de um conceito econômico para lá, ideologias as mais diversas, mesmo no nosso ambiente de fé, ambiente cristão, hoje com esse acesso rápido das redes sociais, a gente fica balançando para lá e para cá. Pare um pouco, busque o conselho certo. Porque se você pegar o bom de errado, você não sabe onde é que você vai parar. E você vai indo de abismo em abismo. Faça o que essa mulher, numa hora crítica, fez. Procurou um conselheiro acertado. A viúva procurou o profeta. E isso significa que ela não ficou reclamando com a vizinhança, se queixando da vida e dizendo, ai meu Deus do céu, como é que vai ser? Nem mesmo ficou passando WhatsApp para as pessoas para mostrar a sua situação. Ela respirou fundo, ela se colocou diante do Altíssimo e o próprio Senhor disse assim, vai procurar o profeta, ele tem o conselho certo para você. Esta é uma hora que você tem que pensar bem nas decisões que tem que tomar. Talvez no próprio ambiente de casa as coisas precisam ser melhor ajustadas. Procure bons conselheiros. Procure aqueles que temem ao Senhor, aqueles que são boca de Deus para a vida de você, para que você não piore o que já está muito ruim. E por fim, à guisa ainda de introdução, nós vemos nesse cenário um começo de solução. A hora é crítica, difícil, podemos
guardadas as devidas proporções, dizer é também a nós. Mas um conselheiro acertado vai ajudar muito, porque um conselheiro desasnado vai ser um problema para a gente. Mas um começo de solução tem lugar. Porque o versículo 2, quando ela responde à indagação do profeta de que não tinha nada, ela diz, a não ser uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Algo que caberia 1 litro, 2 litros de azeite, um pouquinho mais talvez, não sei. Muito pouco. Muito pouco. Mas já era um começo de solução. Já era um princípiozinho para as coisas irem se ajustando. Sabe, na hora mais crítica que a gente está passando, às vezes a gente tem a dificuldade de ver o começo da solução, porque os nossos olhos estão muito focados no problema. E agora nós precisamos desviar a nossa atenção do problema para a solução, para que haja uma nova perspectiva das coisas. E esta figura da botija de azeite nos dá essa esperança, um começo de solução. E aí eu preciso colocar uma questão. Como é que a gente entende a diferença de uma botija de azeite e de não ter nada? Porque veja a resposta dela ao profeta. Não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Se tinha uma botija de azeite, então não ter nada não era a resposta. Mas às vezes a gente tem muita dificuldade de entender que há uma diferença muito grande. A gente, mesmo tendo parcos recursos, a força já esmaecendo, a angústia tomando conta do nosso coração, a dor apertando o peito, circunstâncias cada vez mais fortes querendo nos achatar, mas a gente tem um começo de solução, mas a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar. E a partir deste ponto em que essa mulher percebe, a não ser uma botija de azeite, uma luz começa realmente a aparecer no fim do túnel e é uma luz que vai alumiar toda a passagem. Moisés foi chamado para liderar a saída de Israel do Egito. E ele foi relutante, recalcitrou muito, quis deixar a tarefa de todo jeito. A certa altura ele disse, eu não posso, eu não sei, não tenho nada. Eu não tenho recurso, não tenho armamento, eu não tenho nem postura de orador, eu gaguejo. Aí o Senhor perguntou para ele, o que é que você tem na mão, Moisés? E o Moisés, assim, pedaço de pau, uma vara que me ajuda aqui a caminhar e às vezes a tocar o meu rebanho, minhas ovelhas. Pois é, com essa vara, Moisés, que você vai tirar Israel do Egito. Qual a diferença entre não ter nada e ter uma vara? É a diferença de libertar o povo de Israel do Egito. A vara de Moisés. Depois de um dia inteiro de seminário teológico bíblico, já para o fim da tarde, os discípulos perceberam que não só Jesus, mas a multidão que o acompanhava estava cansada, exausta, e a ideia dos discípulos foi, mestre, despede-os para que eles já vão para casa, eles têm que arranjar comida. E aí Jesus os surpreende e diz a ele, mas vocês é que vão dar de comer, vocês é que vão arranjar comida para ele. Como? Nós não temos nada, não temos dinheiro. Até que um dos discípulos disse, olha, eu vi um rapazinho ali, ele tem 5 pães e 2 peixes, mas que é isso para toda esta multidão? A diferença entre que é isso para alimentar a multidão e 5 pães e 2 peixes é a mesma diferença entre não ter nada e a botija de azeite. Entre não ter nada para libertar Israel e ter a vara. Um começo de solução sempre existe. Então, exposto este cenário, visto este ambiente, esse contexto, a gente traz para a nossa realidade de hoje, dentro da nossa casa, o convívio, o diálogo que muitas vezes não estava acontecendo, uma bênção. Mas junto com o diálogo,
se levantam questões sérias. Cônjuges que não se conversavam há muito tempo, agora estão conversando. Que bênção, mas alguns passivos estão começando a vir à tona. Precisam ser sanados, precisam ser solucionados. O envolvimento dos pais com os filhos também estava muito distanciado, agora estão perto. Que bom, mas também isso às vezes causa dificuldades. Precisamos tratar de todas estas coisas. É um bom começo, é uma oportunidade. Ao invés de ficarmos só nos queixando que queremos sair de casa, que precisamos sair de casa, que não aguentamos mais ficar em casa, um começo de solução para problemas sérios dentro dos nossos lares, dos nossos relacionamentos, começa a ter lugar. É um começo, um bom começo. De tal maneira que neste ponto o profeta assume o comando e faz uma proposição muito curiosa. Ele diz, olha, a solução vai ser a seguinte, você tem uma botija de azeite, mais nada, mas você vai precisar agora de vasilhas, muitas vasilhas, mas vasilhas vazias. Não quero que você traga vasilhas cheias, porque essas vasilhas vazias, elas vão ser um canal de bênçãos nesses tempos críticos. Coisa interessante, né? Vasilhas vazias serem um canal de bênçãos nos tempos críticos. A gente era de pensar assim, não seria mais interessante que o profeta fizesse o milagre da multiplicação de pães e peixes que Jesus protagonizou lá no Novo Testamento? Pedir vasilhas vazias. Não seria melhor uma campanha da comunidade de cestas básicas que assegurassem àquela família suprimento alimentício por meses e anos a fio e uma campanha adicional para pagar as contas? Dentro da nossa perspectiva, sim, mas como a gente que já leu o texto e vai examinar em detalhe, não da perspectiva divina. As vasilhas vazias, sem conter nenhum alimento, sem ter ali a oportunidade de receber numerário mesmo, como se fosse uma salva de ofertas. Elas vazias, elas se transformaram num canal de bênçãos nos tempos críticos. Desde que nós possamos observar esta maneira de apresentação do texto, possamos seguir o mesmo ritmo que se deu lá no Antigo Testamento, nos tempos de Eliseu, com aquela família orfanada do seu líder, em meio a dívidas, escassez de recursos, e eles foram muito bem sucedidos. Neste ponto, então, o profeta diz, bom, agora você já tem as vasilhas, você fecha a tua casa. Agora vocês estão em quarentena. Agora está todo mundo dentro de casa. É o ponto onde nós começamos, é aqui que a gente agora prossegue para tirar 5 lições muito objetivas que vão nos ajudar a encontrar muitas vasilhas vazias dentro da nossa casa para serem um canal de bênçãos para passarmos os tempos críticos. A primeira lição que eu queria trazer é que é muito necessário ter disposição para partilhar, caso contrário a crise permanece. Vocês estão dentro de casa, vocês estão em convívio, vocês estão em conversas mais frequentes, mas de repente começam a aparecer as discrepâncias, os desacordos, os incômodos. A gente não deve cessar a bênção e a oportunidade de dialogar, de se comunicar dentro de casa. Não se fechem, não voltem para dentro de si, porque na medida que a gente tem a disposição para partilhar, é que a crise vai sendo dissipada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a orientação do profeta foi o seguinte, então você agora está cheio de vasilha vazia e você só tem uma botija com azeite. Você começa então a derramar o azeite que você tem nas vasilhas. Vasilhas só se enchem se derramamos
o nosso azeite. As vasilhas estavam vazias, mas na medida em que foi sendo derramado aquele pouco azeite que a mulher tinha, elas foram se enchendo. E foram se enchendo. E vai uma, e vai duas, e vai três, e elas não eram poucas, porque o profeta foi muito claro: o máximo que você puder, pede sem qualquer timidez aos seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas, mas porque o azeite foi sendo derramado. Se aquela mulher com os seus filhos ficasse admirando as vasilhas vazias, talvez algumas num formato diferente, algumas mais antigas, algumas com características bem particulares, e ficasse até embevecido com a quantidade, a qualidade delas, e o azeitezinho dela paradinho na vasilha que era dela mesma, não haveria solução, o azeite não iria fluir, o milagre não viria a acontecer. Há muita gente que não está se derramando dentro da sua casa, abrindo o coração, conversando com o cônjuge, tratando com o pai e com a mãe, dialogando com o irmão, conversando à mesa redonda. É preciso partilhar. É preciso que o pouco azeite que tem, que é começo de solução, vá sendo derramado, um por um, um por um, um por um. E a coisa vai acontecendo. Essa é a primeira lição que eu queria deixar com vocês, bem específica. Vamos partilhar mais, vamos compartilhar, vamos abrir o coração. A coisa que talvez a gente está receoso, algumas coisas que a gente inclusive guardou muito consigo, anos a fio. Vamos achar o jeito de partilhar, porque as vasilhas só se enchem quando o azeite vai sendo derramado. Enquanto o azeite fica lá na estante e as vasilhas vazias aqui sendo admiradas, não acontece nada. Mas quando começa a haver esse processo, as coisas começam a acontecer e a crise vai se desvanecendo e um caminho novo vai se abrindo diante de nós. A segunda lição que eu queria trazer para vocês vem no bojo dessa expressão. O que está resolvido, gente, está resolvido. A gente tem uma tendência muito grande de remoer passado, de ficar mastigando o que veio lá de trás. Que memória que a gente tem para guardar mágoa, não é? A gente não consegue lembrar o sermão de domingo, na hora do almoço do domingo. Tá? Faz uma enquete em casa. O que o pastor pregou? Ele pregou a Bíblia. Ele fez oração. Não consegue lembrar o hino que cantou. Memória espiritual nossa é zero. Mas lembrar que em 1900 e não sei quanto você disse uma coisa que me deixou magoada, isso a gente não esquece. Aproveita a quarentena em casa, esclarece as coisas e diz: o que está resolvido, está resolvido. Por que eu estou dizendo isso? Porque na medida em que as vasilhas iam sendo cheias, o profeta deu a seguinte orientação. Final do versículo 5. Põe à parte a que estiver cheia. Parece óbvio, né? Por todas as razões. Logística, por questão de coerência, para organizar melhor as coisas. Mas tem uma razão muito simples. É que se ela está cheia, não tem jeito de encher mais. Se você encher mais, ela vai derramar. E esse é o problema. A gente se coloca em mesa redonda dentro de casa, quarentena privilegia isso, a gente debate o assunto, resolve uma série de coisas, mas aí no dia seguinte a gente retoma de novo a matéria. A vasilha já foi colocada de lado, ela já está cheia. O que está resolvido, gente. Para que ficar remoendo o que não vai levar a lugar nenhum? Nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos
parar e pensar o que adianta a gente ficar neste rema-rema da vida. Eventualmente o que está resolvido, não ficou assim às mil maravilhas, mas está resolvido. Não tem jeito de resolver melhor. O tempo já se encarregou de não nos permitir voltar de novo a esta marcha. Então está resolvido. Queríamos que se resolvesse de outra forma, mas está resolvido. Querer encher mais a vasilha não vai servir para nada. Só vai vir um transbordar e um desperdiçar do azeite precioso que seria a solução para anos a fio. Que está resolvido. Está resolvido. Terceira lição para nós. Todos juntos na mesma tarefa, porque discrepâncias adiam soluções. Todos juntos na mesma tarefa. E é interessante quando a gente se coloca em quarentena em casa e as pessoas começam a abrir o coração. Naturalmente um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Se a família tem uma certa dimensão maior, começa a formar partidos. O partido do papai, o partido da mamãe, o partido do filho mais velho, o partido do filho mais novo, né? A gente tem essa capacidade para o dissenso, né? Para discordância. E talvez até num primeiro momento é importante que estas coisas fiquem esclarecidas. Mas sabe, depois de um certo tempo, a gente precisa achar a direção. E a gente precisa ir todo mundo junto para o mesmo ponto, para o mesmo foco. Eu estou dizendo isso porque a tarefa que foi dada pelo profeta não foi só para a viúva, foi para os órfãos também. Viúvas e órfãos são uma página especial nas Escrituras, sempre são menina dos olhos do Senhor. Na igreja primitiva, as viúvas e os órfãos eram cuidados de uma maneira mais especial, e não menos no Antigo Testamento. Então era uma tarefa para todos. E eu quero dizer o seguinte, vasilhas se enchem mais rapidamente se todos participam. Se todos se envolvem na tarefa. Se na mesa redonda vem todo mundo, senta, abre o coração, diz, formam os partidos, as ideias, mas depois agora nós vamos para o mesmo lado. O que nós temos que fazer? Encher as vasilhas. Porque se um enche, o outro esvazia. Se um enche, o outro derruba a vasilha. Se um passa a tarefa de buscar uma solução pacífica, uma solução harmônica, o outro vem com gritaria, e vem com blasfêmia, e vem com raiva, não vai a lugar nenhum. Todos têm que ir na mesma direção. E as vasilhas se enchem mais rapidamente. Se a viúva ficasse sozinha, enchendo as vasilhas, ela ficaria dias e dias e dias pelo visto, porque era muito vasilha. Mas o profeta disse, entra tu e teus filhos para encher as vasilhas. O profeta não diz, não, só você faz isso porque você é mais habilidosa, você é mais experiente, os meninos não são muito aptos, deixa eles lá vendo a Netflix, eles assistindo lá o programa que eles gostam, enquanto você vai cuidar de tudo mais na casa. Você que é dona de casa não quer isso, evidentemente. Os meninos estariam achando ótimo, né? Se estiverem nos ouvindo agora, é isso mesmo, viu, mãe? Vamos fazer assim que o pastor diz. Não, eu estou sendo irônico, viu? É para todo mundo ajudar. É para todo mundo ir para o mesmo lado. Está na hora de lavar a louça? Então vai todo mundo lá para a cozinha. Um lava, outro enxuga, o outro guarda, o outro limpa a mesa. Vamos trabalhar junto. Eficiência, rapidez. Vamos arrumar a casa. Vamos pegar de empreita esta unidade da casa, esse quarto, essa sala, todo mundo ajudando. Vamos sentar junto e fazer o orçamento da família. Aqui estamos gastando muito, queremos gastar menos. Aqui a gente não precisa gastar tanto, que a gente pode fazer junto essa tarefa. Todos participando da mesma tarefa, todos juntos, vai melhor, porque as discrepâncias adiam as soluções, encarecem as soluções e às vezes não levam
a solução nenhuma. Quarta, né? Primeira, segunda, terceira, quarta. Essa ordem, 1, 2, 3, 4, não é 1, 2, 3, 5, não. 1, 2, 3, 4. Se há coisas por se resolver, não se deve desistir. A situação era a seguinte: a viúva não tinha créditos e tinha muitos débitos deixados pelo marido. E os credores estavam cobrando e os filhos virariam escravos. Solução dada pelo profeta. Não foi cesta básica, não foi uma campanha especial de levantamento de fundos, foi ache panelas com a vizinhança, empresta essas vasilhas e muita vasilha e o pouquinho de azeite que você tem, você vai enchendo as vasilhas, vai derramando. Nós usamos essa figura para lembrar assim, você está abrindo, está partilhando. Avançamos para falar, as que encheu, separa, está resolvido, está resolvido. Todo mundo na mesma tarefa para ir mais rápido, porque senão a coisa vai demorar muito. Mas o fato é que essa tarefa foi se prolongando, até que a mãe diz assim, filho, traz mais uma vasilha que tem azeite ainda. E aí o filho diz assim, mãe, acabou a vasilha. E acabou o azeite também. Que coincidência, né? Acabou a vasilha, acabou o azeite. Não é coincidência, é Jesuscidência. O azeite só termina quando não há mais vasilha para encher. O que vale dizer, se tem uma vasilha para ser cheia ainda tem azeite. Então, por favor, se tem coisa para resolver, não desista. Ah, não, já em casa lá 40 dias, 45, 50 dias, já não aguento mais. A gente resolveu um monte de coisa, mas ainda tem coisa para resolver. Eu quero dizer para você que ainda tem vasilha vazia. E tem azeite para encher essa vasilha. Então não desista. O azeite só vai acabar quando todas as vasilhas estiverem cheias. Porque as vasilhas cheias são o símbolo da solução. São a figura da resolução. São o ponto em que a gente diz assim, a crise foi embora. Enquanto ela não for embora, vai ter vasilha vazia. Então vamos continuar dialogando, conversando, abrindo o coração, tendo paciência um com o outro. Vamos buscar juntos o caminho do Senhor. Vamos ler mais a palavra, vamos orar mais. Vamos nos comprometer mais com a causa de Cristo. Nós estamos augurando muito rapidamente retornar às nossas atividades, mesmo que seja gradualmente. Vá fazendo um compromisso esse ano que sobrou, já que eu fiquei 1 mês e meio, já vamos para 2 meses sem ir na igreja, o resto do ano não quer faltar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma boa resolução, isso é uma boa saída da crise. Isso é uma vasilha que está sendo cheia até o azeite terminar, até ele ser estancado. Se há coisas para se resolver, não se deve desistir. Ah, já tenho bastante vasilha cheia. Não, tem uma vasilha vazia ainda. Tem azeite para encher. Porque o azeite só vai acabar quando não tiver mais vasilha para encher. Muito bem. Quero terminar com uma derradeira lição, que é um corolário do que a gente está dizendo. E essa lição vem vazada nesses termos. Se está tudo bem entendido, é hora de colocar mãos à obra. As vasilhas todas foram cheias. O filho informou, mãe, não tem mais vasilha vazia, e o azeite parou. Olha que maravilha, cumprimos a nossa tarefa. O profeta disse que era para eu pedir vasilha, eu pedi. Ele diz vasilhas vazias, eram vasilhas vazias. Ele disse que não era para ser pouca coisa, que eu não tivesse vergonha de pedir, eu não tive vergonha, está cheio de panela. E ele mandou derramar o azeite, nós fomos derramando. E ele disse que era para a gente fazer isso juntos, nós fizemos com a porta fechada. Agora está cheio. Só que agora chegou o momento de colocar
mãos à obra. As vasilhas cheias, elas tinham um propósito. Por quê? Porque vasilhas cheias não servem para ficar estocadas. Aquele mundaréu de azeite naquelas vasilhas, se ficasse em estoque, se perderia. Se ficasse ali apenas como uma referência de um dia milagroso, pois é, um dia nós estávamos assim, sem saber o que fazer, o profeta disse, pede vasilha vazia, não pouca, e vamos enchendo, e nós enchemos, e veja ali o estoque que eu tenho. Não adianta nada. Vasilhas cheias não servem para ficar estocadas. Porque foi nesse ponto que o profeta disse assim para ela, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Tem pelo menos 3 coisas que o profeta disse aqui que mostram que era a hora de colocar mãos à obra. A primeira coisa é que ela tinha que negociar aquelas vasilhas cheias de azeite. Tinha que vender o azeite. O estoque não era para ficar estocado, o estoque era para se transformar em recurso. Vender, fazer troca, escambo, não importa. E ela tinha muito, como a gente vai ver aqui no final, mas ela tinha que trabalhar aquilo. Sabe, você está quarentenado, você está dentro de casa, vocês estão conversando em família, vocês estão resolvendo muita coisa. Eu creio em Deus que já vai tudo se resolver. Eu acho que só não terminou a quarentena porque você não resolveu as suas coisas em casa. Então, nos ajude, nós queremos resolver essa quarentena logo, resolva as coisas em casa. Só que isso vai demandar ações, vai demandar mãos à obra, vai exigir de você uma postura, uma mudança, uma transformação. Não dá para ficar olhando, foram dias maravilhosos. Não, tiramos lições preciosas que agora a gente vai colocar em prática. Segunda tarefa que o profeta deu, você tem dívida, vai lá e quita a dívida. Não era o problema que você trouxe para mim? Que o teu marido, crente, temente a Deus, tudo mais, mas ele deixou dívida, você não tinha créditos. Agora você tem como, em negociando o que você tem, com a nova postura que você tem agora, vá lá e paga as dívidas. Não deixa rabo preso. Não deixa coisas sem resolver. O milagre Deus faz. Agora, um posicionamento cabe a você. Ela tinha que quitar as dívidas. E o profeta disse mais, não viva esbagaçadamente. O que sobrar do que você pagar as contas, viva do resto. E esse viva do resto está embutido aí um aspecto de previdência. Era tanto azeite que ela tinha, que ela fez uma poupança ou uma previdência. Interessante. A gente chega nesse ponto do estudo que nos levou para dentro do nosso quadro de hoje, tempo crítico, quarentenados nas nossas casas, mas as vasilhas vazias como um canal de bênção nesses tempos críticos, é que a gente agora está chegando no ponto de arregaçar as mangas, colocar a mão no arado, não olhar para trás e permanecer firme no reino de Deus. Há tarefas a serem cumpridas. Nós não vamos ficar aqui ouvindo essa mensagem e pensando, ai, que coisa bonita, o pastor falou com muita propriedade. Nós temos que tomar medidas. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que ser alcançados por essa mensagem do Evangelho de Jesus, que não ficou de braços cruzados, foi de braços abertos pela nossa redenção. Morreu na cruz para nos salvar. Ele tomou posição. E nós temos que tomar posição também. O Senhor vai nos dar a receita de bolo. Talvez no nosso caso não sejam vasilhas vazias que Ele está requerendo de nós sair por aí afora procurando, mas dentro das nossas casas mesmo estão as soluções para esses tempos críticos. No diálogo, na paciência, na tolerância, na capacidade de interagir. Mas bem compreendido tudo isso, não vamos fazer desse tempo
uma coisa que ficará para o outrora da nossa vida, mas algo que é um marco que vai apontar novos rumos para a nossa jornada terrenal. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus aplique ao seu coração estas lições aqui contidas nessa passagem tão antiga que muitas vezes nós já visitamos. E o Senhor abençoe muito você e a sua casa. Que a quarentena em casa vai terminar, muito em breve, mas que ela tenha servido a você, para você sair definitivamente da crise. Porque a quarentena pode acabar, mas a crise pode continuar. E o Senhor quer nos fazer vitoriosos diante destas horas críticas. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Deus de amor e de bondade, aceita esse momento de estudo da palavra, de reflexão, de visitar as Escrituras como uma oportunidade benfazeja do Senhor para nos alertar, para nos estimular, para nos advertir, para nos motivar a uma vida de fé. Abençoa a nossa escola dominical, que muito em breve ela possa retornar em plenitude às suas atividades. Abençoa alunos, professores, a superintendência, os colaboradores, que seja sempre uma escola da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.